Ok, gente? Então agora a gente vai usar essa expressão aqui da separação quadrática média para calcular, né, o que a gente esperaria deste valor para partículas indistinguíveis, seja simétrica, seja antissimétrica. Então eu tenho que calcular o x1 ao quadrado, x2 ao quadrado e x1, x2 esperados, né? Isso está feito aqui, ó. Eu estou fazendo os dois ao mesmo tempo, tá? O valor de x1 ao quadrado, né? A gente sabe que é o sanduíche de x1 ao quadrado, tá? A função de onda aqui, ó, é conjugada e não conjugada, né? Do lado esquerdo conjugada, do lado direito a própria função de onda. Isso nos dá esta integral para ser feita, né? x1 ao quadrado, módulo ao quadrado de psi, x1, x2, integral em todo o espaço, né? Em x1 e em x2, é uma integral dupla. Mas, reparem, né? O módulo ao quadrado da função de onda é igual ao valor da função conjugada vezes a própria função. E a função é essa daqui, ó, né? Psi-A, psi-B, mais ou menos psi-A, psi-B, né? Psi-A, x1, psi-B, x2, mais ou menos psi-A, x2, psi-B, x1. E eu vou fazer, então, eu vou achar o conjugado disto, basta conjugar todos eles, né? E multiplicar o conjugado pela própria função para achar o psi ao quadrado. É o que eu fiz aqui, ó, tá? Nesta expressão está todo o equacionamento para calcular o módulo de psi ao quadrado. Sinal positivo para a função de onda simétrica, sinal negativo para antissimétrica. Recomendo você fazer essas contas no papel, tá? Para você entender melhor o que está acontecendo, tá? Porque eu não consigo fazer na lousa, né, passo a passo, assim, tão lentamente no vídeo. Então eu sugiro que você tente realmente, pegue uma folha de papel, escreva nessa folha de papel em paisagem, né, para você ter largura suficiente do papel para escrever essa equação completa. E simplifique o que der e você vai obter esta equação, tá bom? Cuidado ao multiplicar para manter a ordem do mais menos direitinho, tá? Se você tomar cuidado, não é muito difícil de fazer, apesar de ser um pouco tedioso. Bom, agora você vai pegar este psi, x1, x2 e jogar nessa equação, tá? O módulo ao quadrado de psi, jogar aqui. E vai começar a fazer as contas, tá? Repare, né, ó, que x1 ao quadrado psi-A, x1, psi-B ao quadrado x2, dx2. Isso aqui é 1. Isso daqui é o valor esperado de x1 no estado A. Tudo bem? Aqui é o contrário, né? Eu estou pegando agora o segundo termo. Este daqui é o valor esperado de x no estado B. Isso daqui é 1, né? Porque o psi-A e psi-B estão normalizados. Já esses termos aqui de baixo, né? Essas integrais todas vão acabar dando zero. Não todas as integrais, mas esta integral aqui, por exemplo, é zero, ó, porque é a integral de psi-B estrela psi-A, mas psi-A e psi-B estão psi-A e psi-B são ortogonais entre si, como dizia lá no começo, por hipótese, né? Os dois estados são ortogonais entre si. Portanto, né, essas integrais são zero. Essas duas integrais são zero, então essa linha aqui de baixo inteira vai zerar. Sobra só essas linhas de cima. A gente tem o valor esperado de x ao quadrado no estado A, mais o valor esperado de x ao quadrado no estado B, vezes 1 meio. Esse meio veio do 1 sobre raiz de 2, né, que multiplicava as funções de onda, elevado ao quadrado dá meio. Tudo bem? A mesma coisa acontece para x2 ao quadrado esperado. É só trocar a ordem aqui, mas não muda nada, é a mesma coisa, né? E é inclusive esperado que o valor esperado de x1 ao quadrado seja igual ao de 2 ao quadrado, porque você não pode separar os estados de partículas indistinguíveis, né? Então os dois têm realmente que ser idênticos. Veja que eles são a média, né? A média do valor esperado de x ao quadrado em A e em B, né? Eles são iguais entre si, portanto. Então eu já tenho o valor esperado de x1 ao quadrado e o valor esperado de x2 ao quadrado. Falta calcular o valor de x1, x2 esperado, que é o que está feito neste slide. Então eu vou fazer a mesma coisa, né? Pegar este valor aqui para o psi de x1 e x2 módulo ao quadrado, jogar ali, e eu vou trocar aqui nessa expressão x1 ao quadrado por x1, x2, né?
E aí separo as integrais, ó, como está feito aqui. Esta primeira integral aqui é o valor esperado de x em A no estado A. Essa daqui é o valor esperado de x no estado B. Essa daqui é o valor esperado de x no estado B. Essa daqui de x no estado A. As duas são iguais entre si, né? Já aqui embaixo, ó, é o valor esperado. É o valor esperado isso? Nem é valor esperado, né? É alguma outra coisa diferente. Então eu estou chamando isso de XAB. Ó. XAB é o valor da integral. x1, psi-a estrela, psi-b. Tá? Ou essa daqui também é a mesma coisa, repare. Né? Isso daqui é o x2, psi-b, psi-a. O valor esperado de xBA. Então, XAB, XBA, XBA, XAB. Agora, repare que o XBA é o conjugado de XAB. Então, eu tenho aqui, ó, XAB conjugado de XAB. Isso aqui é o módulo de XAB ao quadrado. Duas vezes, né? Então, agora eu tenho duas vezes o valor esperado de XA e o valor esperado de XB. Então, duas vezes isso. Mais duas vezes isso. Tem um meio lá fora. Acaba cancelando o meio com os dois que estão dentro dos colchetes. Eu obtenho esta expressão para x1, x2. É o valor esperado de x no estado A, vezes o valor esperado de x no estado B, mais ou menos esta integral aqui, que é o valor da integral de x, x psi-a estrela, psi-b, integrado em todo o espaço unidimensional x. Tudo bem? Agora a gente junta tudo, né? Ó. Nesta primeira expressão, valor esperado de x1 ao quadrado mais o x2 ao quadrado, que são iguais, né? Menos 2, valor esperado de x1, x2. Valor esperado de x1 ao quadrado é isto daqui. Quando eu somo com o x2 ao quadrado, acaba dando simplesmente o x ao quadrado esperado no estado A, mais o x ao quadrado esperado no estado B, como está indicado aqui. Menos duas vezes isso aqui, ó, xa esperado, xb esperado, mais ou menos. Então, como é negativo aqui, vai ficar aqui menos mais. Entende? Esta daqui é a expressão para a separação quadrática média de partículas indistinguíveis. Repare que, em relação a partículas distinguíveis, ó, eu tenho para partículas distinguíveis x ao quadrado esperado no estado A, mais x ao quadrado esperado no estado B, menos 2x esperado A, x esperado B. Para partículas indistinguíveis, eu tenho a mesma coisa, e daí menos mais duas vezes o módulo ao quadrado desse XAB. Então, a diferença é isso aqui no final, né? Quando a gente faz a relação entre elas, ó, o valor, a separação média quadrática de partículas indistinguíveis, seja simétrico ou seja antissimétrico, é o que você obteve para partículas distinguíveis, menos ou mais alguma coisa positiva, né? Porque isso aqui é o módulo ao quadrado de alguém, isso é sempre positivo. Portanto, quando o sinal aqui é positivo, ou seja, para a função de onda simétrica, parte espacial simétrica, a separação média quadrática tende a aproximar as partículas, né, em relação ao estado de partículas distinguíveis, né? Porque é alguma coisa menos um número positivo. Então, tende a fazer as partículas indistinguíveis ficarem mais próximas entre si do caso em que elas seriam distinguíveis, né? Já para a função de onda antissimétrica, parte espacial antissimétrica, que é o sinal de menos aqui, ou o sinal positivo aqui, a separação é maior, né? Então tende a afastar as partículas, né? Mas, obviamente, espero que vocês tenham entendido isso, tá? Se não entende, me pergunta ou fale com os monitores. O importante é você perceber isso, né? Depois que você perceber que existe a tendência de partículas com parte simétrica estarem mais próximas e parte antissimétrica estarem mais afastadas, beleza, você entendeu a ideia aqui. Repare também que essa diferença, né, esse valor que está aqui subtraído ou somado, só tem um efeito apreciável se o x esperado no AB, se esse negócio que está aqui nesse módulo, for diferente de zero,
né? Se isso aqui for zero ou muito próximo de zero, não faz a menor diferença, né? Quando que isso daqui vai ser zero ou muito próximo de zero? Quando não houver sobreposição das funções de onda. Ó. Veja, aqui eu tenho a função de onda em função de x, aqui está o estado psi-A, aqui está o estado psi-B. Lembre que para calcular este valor aqui, né, x-AB, o que eu tinha que fazer era esta integral. Então eu tenho que multiplicar psi-A conjugado psi-B vezes x e integrar. Né? Mas o produto psi-A estrela psi-B, se as funções psi-A e psi-B são assim, o produto é zero, ou muito próximo de zero, né? Porque quando psi-A é diferente de zero, psi-B é zero. E vice-versa, quando psi-B é diferente de zero, psi-A é zero. Quando você multiplica os dois, está sempre zero, ou muito próximo de zero. Né? Só vai acontecer alguma coisa mais interessante quando elas têm alguma sobreposição, como nesse caso, né? Aqui está o psi-A em vermelho, psi-B em azul, psi-A estrela psi-B está representado aqui nessa linha preta. Existe uma certa área debaixo dessa curva, né? Então ela vai contribuir para este número aqui ser diferente de zero. Tá? Reparem então que quando a gente falou de todas as partículas do universo tem que estar interligadas, eu tenho que considerar todas ao mesmo tempo, né? Que é o que diz o princípio da exclusão. Na prática, né, isso é mais simples, porque só precisa considerar as partículas que têm alguma sobreposição em alguma região do espaço. Né? Deixa eu dar uma relembrada então, ler aqui com vocês este slide. Ó. Todas as partículas idênticas do universo estão interligadas pela necessidade de simetrização ou antissimetrização pelo princípio da exclusão. Então, em princípio, eu precisaria sempre lidar com, né, por exemplo, todos os elétrons do universo simultaneamente. E, em princípio, se você tenta alterar o estado de um elétron do universo, o estado de todos os elétrons seria afetado pelo princípio da exclusão, né? Que diz que nenhum elétron pode ter o mesmo estado que outro. Né? Agora, no entanto, a gente acabou de ver, né, que isso só é importante realmente quando existe alguma sobreposição em uma região do espaço. Né? Então, na prática, eu posso sempre considerar apenas, em algum problema, né, poucas partículas, né, aquelas que formam um átomo, por exemplo, né, ou uma molécula, um sólido, alguma coisa de interesse local. E eu posso desprezar todas as outras partículas, todos os outros elétrons do universo, já que eles contribuem muito pouco, né, para os valores esperados das grandezas de interesse. Por exemplo, como a gente acabou de calcular, a separação quadrática média. Tá bom? Ok, esse vídeo já ficou até longo demais, tá? Na sequência eu vou começar a falar dos efeitos físicos e da importância das forças de troca. Tá legal? Então até daqui a pouco, valeu!